sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do Arbicast, um momento aqui que a gente traz nossos parceiros, amigos, clientes, para dividir conosco aqui as experiências, ter boas conexões e boas conversas. Bom, vou agradecer a presença do Fabrício, Eu que agradeço. nosso Chief Revenue Officer do Banco Arbi, e Luiz, obrigada pela presença, por você estar aqui conosco. Aqui o convite do Banco Arbi, né? Eu acho que é uma honra, não para mim, mas para a BDR, que é a empresa que eu faço parte, ter aí um convite de uma... eu acho que já é uma empresa que é assim, consolidada, muito mais do que a própria BDR no mercado, então por isso a gente percebe esses convites assim como, né, um reconhecimento bem interessante de uma empresa que poderia reconhecer tantos outros que já estão há muito mais tempo no mercado. Então eu acho que o agradecimento da BDR é bem grande como equipe, né, a vocês por esse convite. Legal, bacana. Importante, assim, é um privilégio ter você aqui, a BDR. Com certeza. E é o tipo de negócio e tamanho e enfoque que o banco gosta muito, né? Uhum. Ajudar as empresas a terem mais visibilidade, a crescerem. Então, por isso também que a gente acaba olhando e priorizando esse tipo de relacionamento. Então, obrigado de novo pelo seu tempo. Imagina. Aproveitar o gancho, né, Paty? Com certeza, com certeza. Bom, vou falar aqui, fazer a primeira pergunta, Sim, por né? favor. A gente sempre gosta de abrir aqui falando, além, obviamente, a gente vai ter uma conversa bastante interessante sobre experiência, mercado, mas antes a gente quer falar, saber quem é o Luiz além da BDR, né? Se você puder nos contar uma pergunta pouquinho. que eu sempre faço para mim mesmo, né? Quem é o Luiz, né? Enfim, acho que hoje eu posso me definir como pai, né? Acho que a principal personalidade, o personagem Luiz Riso hoje em dia minha percepção preferida é ser pai, né? Eu sou pai de um filhão aí de 6 anos agora, que foi a melhor coisa, a melhor conquista da minha vida. Legal. Enfim, sou sócio fundador da BDR de Investimentos, que é uma gestora de recursos bastante multidisciplinar, né, que foi fundada há mais ou menos 5 anos. A gente vai ter um tempinho para falar um pouco da empresa. Corintiano, portanto, uma das coisas que eu não gosto muito do Arbi é a identidade visual, mas eu não vou tratar de temas polêmicos aqui. Verde é vida, verde é importante. Mas tudo bem, o serviço prestado supera essa questão que é importante, eu não vou menosprezar. Enfim, é um pouco disso. Tá bom, muito legal. Obrigada. Fala um pouco, então, sobre a BDR, como foi sua trajetória até lá. Acho importante, porque as coisas se misturam muito, né? A sua história, a história da BDR. Se puder explicar um pouco como surgiu o Luiz profissional do mercado financeiro, qual foi a ideia de criar a BDR, como é que foi a sua oportunidade, como é que vocês estão trilhando o caminho até agora. Legal, assim, então, assim, já começando então por mim, né? Eu sou economista, né? Formado pelo INSPER, também fiz mestrado por lá, até cheguei a gastar um pouco de energia dando um pouco de aulas por lá também no mestrado profissional em economia. E eu tive, assim, uma trajetória muito heterogênea, assim, né? Eu comecei na parte de controladoria do varejo do Banco Santander. E aí eu fui migrando para as áreas mais associadas a produtos de tesouraria. Eis que depois de mais ou menos 2 anos e meio de experiência, eu fui para o Banco Votorantim, onde eu fiz parte da estratégia de investimentos. E depois de mais ou menos uns 3, 4 anos, eu fui para o Banco Fator, onde me tornei head da área de renda fixa e multimercado, né? Do outro lado, né, a BDR tem um outro sócio fundador, que é o Daniel Cunha. Nós fizemos faculdade juntos, e ele teve a vida dele praticamente ali estabelecida profissionalmente no Itaú Red Plus, onde ele fez parte da equipe do High Alpha de fundos macro, né? Então, por que eu conto essa história da trajetória profissional dos dois para falar sobre o BDR, né? Porque, de um lado, a minha experiência tão assim heterogênea de multidisciplinar fez com que eu aprendesse muito sobre a característica da oferta e da demanda pelos instrumentos financeiros, bem como as características regulatórias e aplicações em diversas facetas dos produtos financeiros, né? E, de outro lado, o Daniel, assim, eu julgo que a escola do Itaú Red Plus, né, que é a mesma escola do Banco BBM, né, Capital, SPX e tudo mais, e hoje do pessoal da Gênua, para mim, assim, é o que nós temos de melhor, né, na forma de observar a gestão, né, de portfólios em risco, né? Eu acho que eles têm ali, acho que o que é de melhor, né, em método, em precisão de análise, em governança e por aí vai, né? Então, quando a gente junta esses dois mundos, né, a gente começa a observar algumas ineficiências no mercado, especialmente
nos produtos que servem às gestoras no âmbito de suas operações, em especiais os produtos de gestão de risco, da própria gestão de análise e tudo mais, né? Essas ineficiências a gente fala que são fruto do problema da bitola. Qual que é o problema da bitola, né? De um lado você tem pessoas de tecnologia que não têm uma experiência, uma profundidade em relação a toda essa complexidade que é um instrumento financeiro e, no caso de fundos, o serviço que a gente chama de fiduciário, né? E do outro lado você tem gestores ou pessoas especializadas em produtos financeiros e fiduciários que não têm a ideia e a amplitude da tecnologia, né? E aí a gente fecha a ponta do porquê que a BDR existiu, né? Além de qualquer motivo óbvio, que é você perceber que você está num momento que a mais-valia pode jogar a seu favor e que você pode arriscar fazer um negócio próprio e começar a se apropriar mais do valor que você gera na sua função laboral. Eu e o Daniel, a gente tem outra nuance, né? A gente sempre utilizou os instrumentos de tecnologia em nosso favor, né? Então, é muito usual todo mundo usar o Excel e tudo mais, e desde sempre a gente já estava um pouco à frente, né? Utilizando outras ferramentas. Hoje, a mais aí conhecida é o Python, por exemplo, né? E a gente percebeu que a gente poderia desenvolver nossos sistemas de controle, desde o back-office, né, que são a parte de processamento de dados, organizações de objetos contratuais e por aí vai, né? A parte do middle-office, que é o controle operacional das transações que nós realizamos nas tesourarias dos fundos, a parte de análise e a parte do front-office. Inclusive, né, no fim, a gente chega até a parte, especificamente no mundo de crédito, de comunicação com os tomadores de crédito, né? Legal. E isso faz, né, a nossa empresa existir, porque isso gera uma produtividade, marginal de trabalho muito interessante e consequente, né, ganho de competitividade dos nossos produtos, tanto os produtos de gestão ativa quanto passiva. Então, hoje a gente atua, a gente começou a empresa mais ou menos em 2020, a gente tem atuação em fundos líquidos, que foi a origem da nossa vida, né, dentro da BDR, foi o que motivou nós a tomarmos essa decisão, né, e depois a gente acabou sendo conduzido para o ambiente de fundos estruturados e FDIC. E aí a gente vai entrar nesse tema, mas eu vou dar um pouco de tempo para vocês fazerem algumas perguntas. Então, hoje, na BDS, acaba olhando do back ao front office. Perfeito. Em geral, para esses... Perfeito. Legal. A gente... e por que também isso é bem importante a gente falar quando depois a gente vai conduzindo a nossa conversa para o mundo de FDICs, né? Porque existe no mercado uma divisão muito clara entre fundos que nós denominamos líquidos e fundos estruturados, tá? Quando nós falamos de fundos líquidos, aqui pensando em crédito privado, a gente vai falar daqueles fundos que carregam debêntures, né? Debêntures que usualmente têm liquidez no mercado organizado, que tem rating, por aí vai. Quando nós falamos de fundos estruturados, nós estamos falando de contratos que não estão padronizados usualmente, né? Que tem ali peculiaridades, tanto no que faz ali, né, a garantia da operação, quanto os fluxos de pagamentos, quanto as relações entre as partes do contrato, né? Nós viemos do mundo de fundo líquido, né? Então, eu trabalhava no fundo de estratégia de investimentos e tudo mais, no multimercados, macro, crédito líquido, ou até fundos imobiliários, que muita gente fala que é estruturado, mas eu acho que em dívida são fundos mais líquidos, né? Sim. E o Daniel na parte de fundo macro. O que esse mercado é um mercado que tem uma evolução em relação assim, a toda a jornada da tesouraria muito grande, né? A gente está talvez no maior nível, né, de evolução e de qualidade de serviços em todos os flancos que norteiam a relação ali de gestão, né? Os fundos estruturados, eles estão assim talvez há alguns anos atrás, né, desses ambientes. E isso é natural, isso é inerente a qualquer economia que se desenvolve, né, e naturalmente os produtos financeiros começam a ficar mais complexos, né? Então, assim, não é uma questão de, poxa, como assim? Por que isso não? Porque é natural, ou seja, nem existia demanda para produtos estruturados. Ela surgiu quando o próprio ambiente institucional, que a gente fala, marcos regulatórios, leis, as estruturas de, por exemplo, autarquias privadas ou públicas, elas começam a evoluir assim como o país, né? Então, o desenvolvimento pós-plano real é o que possibilita nós termos fundos estruturados em algum momento. Na verdade, o plano real ele traz talvez a lógica de investimento, porque você começa a ter uma estabilidade inflacionária no país. Porque
É muito então, difícil era só não você perder. conseguir, né, fazer um produto financeiro que não aquele que se defende da inflação ou do Sim, com dólar no certeza. ambiente que nós tínhamos antes do Plano Real. Entendi, Então, isso é entendi. natural. Uhum. Né? Então, o primeiro ambiente são os fundos que têm menos risco. Naturalmente, eles foram evoluindo, as pessoas se dedicaram muito a fazer as qualidades das esteiras, e agora nós estamos chegando, na verdade, numa evolução natural do ambiente de crédito, e é natural que esse ambiente tenha ineficiências em relação a este outro. Tá. E aí o aprendizado que vocês têm dos fundos líquidos, vocês estão tentando aplicar para os estruturados. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente falou assim, em 2020, quando a gente abriu a BDR, né, a nossa ideia é que nós faríamos gestão que a gente julga passivas e gestões ativas, né? Qual que é a diferença entre os dois, basicamente? Pô, na gestão ativa, vamos pensar aqui em crédito. Poxa, procuro o tomador do crédito, faço toda a análise de critérios de elegibilidade e tudo mais. Na gestão passiva, talvez eu vá para um caminho onde eu conto com vários participantes que cumprem esse papel. Então, no mundo de FDIC, existem consultores técnicos que cumprem, né, o papel de, eventualmente, originar o crédito, auxiliar a gestão na análise daquele crédito, e o gestor fica com uma função que a gente fala que é uma função mais regulatória e autorregulatória de critérios. Então, o gestor ele tem menos capacidade de criticar uma tese de investimento, e ele se preocupa muito em que essa tese esteja em conformidade com as questões das regulações, das políticas de investimentos e das suas obrigações perante seus cotistas, né? E aí, o que a gente observou? Que no mundo de FDIC, a gestão passiva ela era muito mais bem remunerada do que a gestão passiva no mundo de fundos líquidos, né? Até por conta da eficiência que já é existente. Sim. Entretanto, essa remuneração financeira por si só não explicaria você movimentar para aquele lado. Então, a gente percebia que, caso nós conseguíssemos criar um ambiente de controles que diminuísse para nós o nosso risco fiduciário, aí sim a gente tornaria essa amplitude financeira como uma simetria favorável para a empresa. E a gente percebeu que, na verdade, era uma baita virtude a gente transbordar essa cultura de governança, controles fiduciários dos fundos líquidos para os fundos estruturados, e a gente decidiu fazer essa virada indo para a FDICs com uma esteira efetiva de controles, né? E em especial, né, ali para 2019, 2018, começavam algumas mudanças regulatórias, né, que o Banco Central trouxe junto da agenda Bacen+, em especial ali o marco regulatório dos arranjos de pagamento, que é onde o Banco Central instituiu que todas as operações transacionais na modalidade de cartão de crédito e débito deveria ser registrada em cartórios eletrônicos centrais, onde participantes poderiam observar esses direitos dos estabelecimentos comerciais e realizar oferta de capital de giro. Então, a gente acabou se inserindo nisso, falando assim, olha, de um lado eu tenho eficiência para fazer uma gestão ativa, e de outro lado está se formando um novo mercado que vai dar uma oportunidade para a gente se estabelecer em uma gestão ativa de um tipo de produto que a gente nem tinha pensado no passado. Então, foi mais ou menos esse contexto que nos trouxe até aqui. Entendi. Antes da gente passar agora para aprofundar aqui os temas, eu acredito que cabe muito a gente nivelar um pouco o conhecimento, principalmente para quem está nos assistindo também, né, Luiz? A gente, obviamente, vai falar muito aqui de FDICs e do que a gente tem de oportunidades, mas antes eu não posso deixar de perguntar, eu gostaria muito que você contextualizasse o que é um FDIC. Acho que é importante a gente fazer essa pergunta aqui antes. Acho que até antes de falar o que é o FDIC, fala o que é um fundo de investimento. Né? Perfeito. Boa. O fundo de investimento é um condomínio. Né? Tal qual você tem ali o seu apartamento dentro de um condomínio, o que é? É uma série de pessoas que têm ali participações dentro de um predinho ali, né? E dentro desse prédio você tem quem lá? Você tem o síndico, né? Eu não moro em prédio, então eu vou errar aqui alguns nomes, tá? Eu moro em Mas é uma boa analogia. Exato. Subsídio, conselho e por aí vai, né? Então, o fundo é a mesma coisa. Então, o fundo de investimento, ele é um condomínio com propósito específico, né? Do quê? De pessoas alocarem recursos em troca de cotas, né? E esse fundo ele começa com um prestador de serviço essencial e importantíssimo, que é um cara chamado administrador fiduciário. O administrador fiduciário, usualmente, ele é uma instituição financeira e ele tem que ter uma regulação específica da Comissão de Valores Imobiliários para exercer essa função. Esse administrador, dali para frente, ele começa a contratar prestadores de serviços
para determinadas funções. Então, o fundo ele recebe recursos e qual que é o serviço que ele está prestando ali? Ele está como uma tesouraria de um banco. Ele está gerindo os dinheiros proprietários do fundo, alocando isso em diversos instrumentos financeiros. Quais são esses instrumentos financeiros? Quaisquer instrumentos financeiros. A CVM, para tentar facilitar um pouco o entendimento do público em geral, que é um público que talvez não tenha compreensão desses detalhes, ele acabou criando classificações de fundos que dão eles insinuam o que esse fundo pode alocar recursos. Então vamos lá, um fundo soberano. Ele vai poder alocar recursos em títulos soberanos. Um fundo de crédito privado. Ele vai ter alocações preponderantes em créditos privados. Onde que se encontra todas essas determinações regulatórias? Numa regulação específica, que é a nova regulação, que é o Marco Regulatório de Fundos de Investimentos, que é a Instrução CVM 175. Então, por lá você vai lá no anexo 1, você vai ter os fundos financeiros, multimercados, créditos privados, que normalmente são os fundos líquidos. Tá? Daí no anexo 2 você vai encontrar um tal de fundos de direitos creditórios. Então, na prática, fundo é fundo. Que são os FDICs. Que são os FDICs, perfeito. Então, na prática, fundo é fundo. A denominação FDIC foi uma forma do legislador tentar proteger determinados investidores para dar muita intuição de onde ele está direcionando o recurso dele e tentar diminuir essa assimetria de informações do público que está acessando esses produtos. E aí, vamos lá. O que é um FDIC, então? Então, ele é uma tesouraria dedicada à aquisição de direitos creditórios. Portanto, o que é um direito creditório? É a segunda pergunta, Direito creditório é qualquer direito que alguém tenha a receber de outro alguém. Então, na prática, até o regime seletista, a sua função laboral gera um salário. Então, dali 30 dias, você tem o direito de receber um crédito, que é o seu salário. As empresas, usualmente, quando vendem suas mercadorias, elas têm ali um tempo, vamos falar uma venda a prazo, mas poderia ser no mesmo dia, ela tem um tempo a receber um recurso. Então, esse direito futuro a receber é um direito creditório. Então, normalmente, os FDICs estão associados ao quê? A auxiliar o financiamento de capital de giro das companhias. Não é só para isso, mas é melhor aqui, para uma introdução geral, falar um termo que todo mundo entende. Exato. Entendeu? Então, quando uma empresa, uma indústria, ela tem ali vários boletos a receber no futuro, mas ela precisa comprar o seu estoque, ela iria nos bancos e falava, olha, dá para você adiantar esses meus direitos futuros? O banco tomava o risco da fonte pagadora e dava o dinheiro para o lojista. Daí ele ia lá e comprava o seu estoque com esse recurso. Então, usualmente o FDIC ele tem muita associação a uma operação de crédito dedicada a ficar no risco dos fornecedores, desculpa, dos fornecedores não, dos clientes. Exato, dos pagadores. E para fins de financiamento de capital de giro da cadeia produtiva. Então, eles entram também e se inserem também meio que como um pouco da descentralização do crédito privado no Brasil. Então, ele acaba tendo essa prerrogativa de ser um instrumento de descentralização da concentração bancária. Tá? E que, voltando ao que você comentou, assim, hoje só é possível por conta da estabilidade monetária, por conta dos ajustes das regulamentações. Perfeito. E aí vocês viram isso como uma oportunidade para focar e entrar de cabeça. Cara, isso é bem importante, assim, porque o FDIC, além dessas questões que a gente colocou aqui, que é a organização formal, ele acabou sendo um instrumento de formalização do mercado informal de dívida, que usualmente eram relacionadas às factories e por aí vai. Tá? Então, assim, eu não consigo criticar as factorings como o jargão popular traz essa menção. A factoring parece que é um negócio terrível e tudo mais. Acho que existem pessoas mal intencionadas e bem intencionadas em qualquer segmento da atividade, mas eu acho que muitas vezes as factorings elas tinham uma função social. Ou seja, os bancos eles tinham aversão a risco e as factorings estavam ali dispostas a tomar risco, muitas vezes por quê? Porque ela conhecia a contraparte. Exatamente. Porque ela sabia que do outro lado teria alguém que ia honrar um compromisso. Perfeito? Então, acho que esse é o principal, assim, questão é que, ok, só que você tinha leis que não permitiam. E para a retirada da informalidade, o FDIC ele teve essa função social. Então, muitas empresas que estavam ali num ambiente turvo, que ficava ali, não sabia se estava fazendo algo errado ou não, acabou
utilizando os FDICs, o FDIC acabou sendo um baita vetor de formalização da indústria de crédito não financeira, não alocada em instituição financeira. Então, esse é o primeiro movimento que explica o crescimento da indústria de FDICs. Né? Tá bom. No nosso caso, daí puxando um pouco para a sua pergunta, a questão é a seguinte. Quando você tem, né, ali, vamos pensar assim, né? Poxa, eu tenho... vamos pensar no mercado imobiliário, eu acho que é um bom paralelo. Eu vou fazer um financiamento na Caixa. Poxa, eu tenho que ir lá no cartório, protocolar alguma coisa e tudo mais. Essa sistemática de cartório, de juntas comerciais, ela é muito heterogênea nas tipificações de documento, e isso dificulta muito alguém conseguir assim, ter a tranquilidade de comprar um contrato que depende dessas autarquias. Perfeito? Então, assim, aí vem uma segunda evolução, né, que não somente está ligada às regulações específicas da CVM, mas está relacionada a tantas outras mudanças, em especial pós-pandemia, que é, por exemplo, a instituição das assinaturas eletrônicas como assinaturas válidas. Mudou totalmente. Mudou totalmente, né? E aí você chega, por fim, quase no mesmo ambiente, que não tem a ver com a pandemia, já era um movimento que estava acontecendo, que são as câmaras registradoras. Então, o que são as câmaras registradoras? O Banco Central instituiu que existiriam cartórios centrais, né, que se comunicariam entre si, né, e dariam maior controle desses contratos não padronizados para fins de negociação. E aí que sim a gente se insere, porque nós, não sendo experientes no mercado de FDICs, nós teríamos muita dificuldade de criar sistemáticas para padronização de abono de poderes de contratos sociais despadronizados, balanços despadronizados e por aí vai. Sim. Quando institui-se um ambiente institucional regulatório que normaliza essa tudo. base, ela é uma normalização, né? Para quem assim, pensa um pouco em estatística, né? Assim, você normaliza as informações que são bem heterogêneas em características, isso facilita a inserção de pessoas que não têm ali uma experiência tão grande acumulada a ponto de criar processos que dão rigidez e segurança ao processo. Tá? Então, isso permitiu que muitas pessoas que não tinham essa capacidade, mas tinham, por exemplo, uma capacidade de análise de crédito, que tinham uma capacidade de controles, acessar o mercado e também, daí sim, aí sim é onde a BDR se insere. É uma empresa que conseguiria ali entender bem o mercado de crédito, os riscos associados a cada uma das operações, não entrava por perceber tão bem esses riscos e entender que a gente não teria capacidade se não fossem todas essas transformações de controlar os riscos que nós assumimos, mas quando a gente viu essas transformações, a gente também percebeu para onde iria o mercado. Certo. Né? E aí a gente falou, pô, é aqui que nós vamos amarrar nosso burro. Entendi. Né? E isso vai desde ferramentas de controle, mas também compliance, validações de capacidades de pagamentos das empresas vis-à-vis Open Finance. Agora tem muitas outras derivadas do Open Finance, a própria parte de listas restritivas Interpol, a parte de dívidas ativas, FGTS, por aí vai. Tudo isso contribui muito para você fazer um processo que ele é fluido e que ele é rigoroso nas suas conformidades. Né, para nossa característica, esses elementos que tiraram aquela simetria que eu citei no início da nossa conversa e que nos deu conforto de assumir a cadeira fiduciária para esse tipo de risco. Tá. Agora, vamos entrar um pouquinho no tema do duplicata escritural, que acho que é um ponto aqui que a gente vem conversando, a gente já falou num outro episódio nosso, mas se você puder fazer para a gente um paralelo, assim, né, de arranjo de pagamento, Perfeito. o que acontece aqui com essa nova regulação, o que muda. Certo. E aí eu vou mais uma vez puxando a história BDR aqui no meio, né? Então vamos lembrar lá de 2020, né? Quando a gente entrou nesse mercado, né? A gente entrou meio que tentando auxiliar determinadas empresas primeiro, o que é arranjo de pagamento? Eu vou voltar para todo mundo entender. Então, o arranjo de pagamento, para vocês lembrarem, né? O arranjo de pagamento é um ecossistema onde vários participantes estão ali associados a uma prestação de serviço de iniciação de pagamento. Tá? Então, quem são os principais participantes? Vamos pensar aqui em cartão. Você tem um cara que é o instituidor do arranjo de pagamento, que vocês conhecem como Bandeira. Então, a Visa e Master são dois grandes instituidores de arranjo de pagamento. Eu não vou falar dos outros detalhes que eu acho que aqui não precisa. Tá? E dentro deste arranjo, eles contratam dois prestadores de serviços muito relevantes, né, para fazer com que essa orquestração de uma operação de financiamento aconteça. O primeiro é o banco emissor de cartões. Né? E o segundo são os adquirentes ou as maquininhas que vocês conhecem aí, né, que transacionam. Então, vocês percebem que, na verdade,
O banco emissor, ele emite um cartão associado ao arranjo Visa, ou seja, está submetido às regras regulamentares da Visa. Do outro lado, você tem a maquininha, que é chamada de adquirente, e na formulação conceitual da regulação é credenciadora, que ela insere estabelecimentos comerciais no ambiente de financiamento desse ecossistema. E aí, essas pontas se conectam na transação mercantil, né? E isso é o arranjo de pagamento, tá? De maneira bem resumida, né? Então, foi essa a nossa percepção que nos levou aí para o mercado de FDIC, porque um dos grandes problemas na indústria de crédito estruturado, especialmente a gente vê isso bem em duplicatas, é o seguinte, né? Existe uma restrição muito grande, né, dos pagadores das operações em permitir, né, que os seus fornecedores cedam seus direitos a terceiros. Sim. Por quê? Porque muitas pessoas mal intencionadas tem o direito 1 e ele cede para 4 ou 5 pessoas. O mesmo direito. Exato. Daí na data do vencimento, são 4 ou 5 pessoas ligando para a tesouraria da fonte pagadora e falar: cara, eu tinha que ia receber e não recebi. E aí a tesouraria fala: não, mas eu já paguei. A confusão E o litígio vai para cima dele. Uhum. Então, isso gerava um problema de litígio gigantesco, imagina para grandes companhias. Assim, faço paralelo da Ambev. Poxa, muitas vezes a Ambev impunha: olha, você, meu fornecedor, não pode ceder aqui as nossas duplicatas para ninguém, porque eu não deixo por contrato. Não dava tá? para controlar, né, essas E duplicatas. essa questão que a gente fala de cessão de um lastro para várias pessoas, né? O que é a noção que o ambiente central traz é a garantia de unicidade do lastro. Uhum. Por quê? Porque na medida em que você tem um ambiente central onde o direito creditório está registrado e nós, como financiadores, somos obrigados a registrar essa operação de antecipação no ambiente central, qualquer outro financiador vai conseguir observar que aquilo já foi cedido e vai evitar que aconteça essa situação, né? Que é a unicidade do lastro. Essa é uma das questões que ela é universal quando a gente pensa hoje em ambiente de registro central. Ela funciona para arranjo de pagamento, ela funciona para duplicatas, né? E ela funciona para outros tipos de lastros, especialmente CCBs, que vocês estão bastante acostumados, que é uma cédula de crédito bancário, né? Que normalmente estão associadas às operações de crédito consignado. Sim. Essa garantia de unicidade, como ela se dá? Por um negócio chamado interoperabilidade entre as câmeras registradoras. O que é isso? Todo mundo se comunica. Então, se eu registrei, no ambiente da B3, um gravame, né? Uma troca de titularidade daquele direito do estabelecimento comercial, e aí outra pessoa vai em outro registrador e tenta fazer um gravame, essa outra pessoa vai saber que aquele gravame já existe, então eles estão garantindo unicidade, tá? Nos arranjos de pagamento, o Banco Central fez, né, um dos ambientes mais completos quando a gente fala nessa dinâmica de interoperabilidade, porque essa interoperabilidade ela acontece no registro, na observação entre esses cartórios eletrônicos de todas as transações, as informações de liquidações e por aí vai, né? No ambiente de duplicata, que é o que está por vir, ele tenta, né, replicar esta nossa experiência no ambiente de arranjo de pagamento. Até porque você tem um pagador e um recebedor. Conceitualmente. A gente vai falar que é muito parecido, tá? A grande diferença, tem algumas questões aqui, então pensando em duplicata escritural. A primeira coisa, que eu fui num encontro com o Banco Central há mais ou menos uns 3 anos, tá? Que o Banco Central denominou a implementação do arranjo de pagamento em cartões lá de todo o ambiente como o Big Bang. Cara, a gente não talvez tenha projetado tão bem o efeito na cadeia produtiva que essa imposição ia gerar. Cara, assim, a gente acompanhou isso do começo ao fim, a gente tinha comunicações com pacientes exaustivas, porque a gente entrou num nível de domínio desse ambiente tão grande que o próprio Banco Central queria entender o que nós estávamos percebendo de ineficiência para conseguir, como um supervisor, auxiliar a adaptação do ambiente que é autorregulado. Então, assim, a primeira noção era o seguinte, cara, conciliação. Putz, você não achava, por exemplo, corretamente, né, quando você pegava o gerencial ali dos estabelecimentos comerciais, você não conseguia ver o reflexo disso nas registradoras. Então, esse foi o primeiro problema. O segundo problema eram muitas pessoas que faziam a orientação, né, de uma troca de titularidade. Esse é um ambiente complexo até das comunicações. Então, eles não percebiam que a troca não tinha sido eficaz e o cara achava que estava ali com um lastro garantido e tudo mais e chegava nos vencimentos e percebia que aquele lastro não existia.
Então aí você tinha um problema de aquela Problemão, eficiência que você queria gerar, ela não era observada. Outra situação específica era, apesar de você observar que o registro foi eficaz, teve um problema de liquidação. E por quê? Porque eram muitas pessoas envolvidas, tanto pessoas com muita qualificação técnica e entendimento fiduciário, quanto as pessoas que nem tinham noção disso tudo, né? Então, e se adaptando a uma nova dinâmica. Então, você imagina só, né? Do nada, as principais maquininhas, rede, GetNet, Stone, não sei o que, as áreas de suporte deles tinham que entender que, além do que eles já faziam, eles tinham que, por exemplo, orientar um ambiente de liquidação. Que loucura. Para efetivamente acontecer que saiu da tesouraria deles. Putz, cara, assim, é um negócio que realmente não foi complexo. E o Banco Central falou, por conta desse Big Bang, a gente vai instituir para duplicatas, que é um outro tipo de direito, uma trajetória de conversão desse ambiente um pouco mais lenta, um pouco mais morosa. Então, no primeiro momento, eles vão querer garantir a unicidade. Em outra peculiaridade de arranjo de pagamento bem importante, eles criaram a noção do sistema de liquidação centralizada. O que é o sistema de liquidação centralizada? Em tese, um recurso ele é destinado ao estabelecimento comercial sem ter que passar pela conta das adquirentes, que era uma coisa que não era hoje. Por que isso importa muito? Né? Por N motivos. Né? Porque a primeira é porque você tira um risco transacional da mesa. Né? Enquanto você estava ali num ambiente que passava por uma tesouraria e dependia da eficiência das tesourarias, você acaba retirando isso. Né? E segundo, que muitas vezes você também, dessa forma, você acaba também estimulando a competição, porque muitas vezes as próprias adquirentes, elas ofertam antecipação dos recebíveis aos participantes. Legal. Então ele criou esse ambiente todo. Né? E a figura do instituidor do arranjo é uma figura que ela tem responsabilidade civil pela operação de liquidação. Inclusive agora saiu há mais ou menos 2-3 semanas uma regulação específica reforçando isso. O ambiente de duplicata, para mim, ele se torna mais complexo de implementação por isso. Por quê? Porque você não tem essa figura do instituidor do arranjo de pagamento. O arranjo em si não tem um dono. Na verdade, né? quem que vai ser? Então, por exemplo, né, quando o arranjo que tem que registrar as unidades recebidas no ambiente central. No caso de duplicata escritural, é o titular do direito que tem que ir lá e registrar. Tudo bem, com um intermediário, né, que é o escriturador. Mas você vê como é diferente? Sim. Uma coisa são várias empresas tendo que, de alguma forma, acessar o ambiente para fazer um registro de um título e tudo mais. Outra coisa é quando você tem 4, 5 stakeholders, que abaixo deles pode ter ali uns mais 50, que seja. Mas você está com várias pessoas que têm um fim financeiro e entende muito disso. Em duplicata você não tem essa característica do arranjo e acho que isso dificulta de fato um pouco, tá? Em duplicatas você também não tem a figura da liquidação centralizada. Né? A liquidação centralizada em duplicata, em tese, não existe, até porque você não tem essa história de arranjo de pagamento. Exato. Então, tem um dono do arranjo como todo. Perfeito. Ali. Então, e aí onde eu acho que isso vai se resolver é em uma outra inovação, que as pessoas falam muito de duplicata escritural e talvez falam um pouco de um instrumento que talvez seja menos glamouroso falar hoje em dia, nos tempos de blockchain, não sei o que, é muito pouco glamouroso você falar de boleto, né? Sim. Demais. Mas existe um tal de boleto dinâmico que ele pode ser a chave do sucesso das duplicatas escriturais. Né? Porque, vamos pensar, por que o Banco Central tem feito tudo isso? Ele quer aumentar a competição e diminuir o custo de capital da economia, principalmente para a base produtiva, né? Então, parte do excedente que está no ambiente financeiro passa a ser dos proprietários dos direitos. Legal. Competição é para isso. Ele impõe nas regulações de duplicatas escriturais que, por exemplo, a Ambev não poderia impedir o cedente de ceder. Sim. Entretanto, vamos para a prática. Se o cedente foi lá, cedeu, e o titular financiador vai lá e emite um boleto contra a Ambev, a Ambev vai falar, financiador tal, ele vai chegar pro fornecedor e vai falar, cara, não gostaria que você fizesse isso. Então, assim, eu não posso fazer nada, mas talvez ele possa ser um pouco mais hostil na relação mercantil. Sim. E eu tô citando a Ambev como exemplo, tá? Não tô falando que a Ambev eu nem tenho relacionamento. Ilustrar. É que eu acho que a Ambev é uma empresa grande que todo mundo entende muito fácil a cadeia de direcionamentos, tá? Então, para mim, o sucesso da duplicata escritural e dessa imposição, essa retirada essa não permissão, né, de que as fontes pagadoras impeçam a cadeia produtiva de ceder seus direitos, ela vem com o boleto dinâmico. Por quê?
Porque o boleto dinâmico, ele vai continuar sendo emitido um boleto em nome, né, do detentor do direito, só que você vai alterar o domicílio e destino do recurso. Então, vamos lá, se um fundo da BDR adquiriu uma duplicata da lojinha da esquina, legal. A lojinha da esquina vai continuar emitindo um boleto lá para o cliente dela, né, com o nome lojinha da esquina. Mas vai ter um ambiente em que a BDR vai instruir que o destino do recurso final, porque tem um gravame lá e tudo mais, será a conta destino fundo da BDR. Então, nesse sentido, a fonte pagadora, ela vai ser comunicada, porque esse ambiente ele é um ambiente de comunicação eficaz perante ao Código Civil e por aí vai, tá? Inclusive, na verdade, quem não fizer dali para frente os registros vai perder eficácia do direito que ele foi adquirido, tá? Então, isso realmente é uma coisa que será impositiva e será importante até para uma segurança do direito que você adquire, né? Não é que a fonte pagadora não vai saber, tá? Mas eu acho que vai deixar mais suave essas relações e vai fazer com que aí sim o mercado evolua. Não é um mercado que já começou, na verdade tem todo um cronograma de implementação, diferente de arranjo de pagamento, né? Mas eu acho que o boleto dinâmico ele é uma das chaves para o sucesso da transição aí das duplicatas para o ambiente de duplicatas escriturais, que eu acho que é a grande inovação futura depois de arranjo de pagamento, é esse ambiente. Eu acho que isso vai ser não só positivo para o ambiente de FDICs, mas como para toda a indústria de serviços judiciários, de financiamento de capital de giro da economia. Tá? Perfeito. E a gente tem, por característica, né, também, às vezes o mesmo produto tem vários nomes no Brasil, né? Lá no banco, a gente, além de nominar como boleto dinâmico, chama de boleto cedido, justamente porque ele está cedendo a possibilidade do direito. E é muito interessante como a gente, no Brasil, tem tantas ferramentas que a gente pode usar, ferramentas antigas para resolver situações atuais, e o boleto é uma delas. Perfeito. Então, eu gosto muito de olhar, tentar entender o futuro, mas sempre olhando porque já existe, o que já funciona, e a gente no banco trabalha muito assim, né? O que a gente já tem no banco como solidificado, que funciona, sem risco para poder atuar no mercado e oferecer as suas soluções. Então, usar isso de aprendizado, né? Que você falou do arranjo de pagamento para a próxima etapa, como você vê essas mudanças regulatórias e como é que a BDR está se preparando para a efetividade delas, do que está por vir, porque de fato é um mercado até maior do que a gente está falando em termos de cartão, né, dos pagamentos, porque é algo que existe há mais tempo. Né? Essa relação mercantil ela existe há mais tempo. Perfeito. Então, como vocês têm visto isso e como têm se preparado para essa mudança, dar uma formalização maior e até uma troca de informação? Isso tudo vai estar muito mais à vista do que está hoje. Perfeito. É muito boa essa pergunta, né? Porque, assim, qual que é a minha percepção sobre... Assim, eu entendo por que o Banco Central foi cauteloso agora com o duplicado escritural, porque ele teve uma experiência ruim, mas não concordo por um motivo específico, porque os participantes agora já estão prontos para o que está por vir. Então, a inserção e a adaptação no ambiente do duplicado escritural é necessariamente mais suave, porque as próprias câmaras registradoras, elas já aprenderam como faz, né? a dor e já sabem onde atuar para evitar muitos dos problemas, tá? Então, na verdade, aí vem assim que para nós a inclusão no ambiente de duplicado escritural ela é completamente assim natural. Por quê? Né? Porque na verdade foi exatamente algo que nós prevíamos no passado. A história da duplicado escritural não é tão nova, tá? Do ponto de vista de fundos ativos, tem uma diferença grande em relação ao risco dos direitos creditórios de arranjo de pagamento para duplicatas, né? Basicamente, em um ambiente eu tenho toda uma regulamentação de uma Visa, de uma Master, que tem toda uma estrutura de garantias e robustez de validações. Que pode excluir quem não segue aquelas... assim, enfim, eu quase estou aqui num risco Visa Master nas operações de desconto de qualquer estabelecimento comercial. Não é só isso, tá? Mas assim, eu acho que é um paralelo bom. Enquanto nas operações duplicadas eu permaneço ainda, né, no risco de pessoas jurídicas, pessoas físicas, que são riscos distintos, né? Que tem
ainda um componente de risco bem diferente, né, desse ambiente aqui de arranjo de pagamento, tá? Então, assim, a gente percebe sim que haverá uma melhoria das condições desse ambiente, que nos dará capacidade de se inserir nesse ambiente, mas assim como nós fomos em arranjo de pagamento, pensa só, a gente começou em 2020, já sendo participantes dos ambientes centrais, a gente atuou, assim, em algum momento nós éramos o 5º maior participante de uma das câmaras registradoras que eram bem grandes e tudo mais. Nós só fomos abrir uma estratégia efetivamente verticalizada de arranjo de pagamento meados de 2023 e o ramp dessa operação começou nesse ano, né? Então a gente foi muito cauteloso, apesar de já estar assim, bem à frente dos participantes de mercado neste ambiente. Acho que em Duplicatas é um pouco disso. Nós já estamos do ponto de vista operacional, de como que essa dinâmica entre participantes funcionar, muito bem assim consolidados, muito bem organizados e sistemicamente adaptados com os ambientes centrais para acumular essa função dessa nova dinâmica. Legal. Mas existe talvez ainda um tempo de aprendizado sobre o risco de crédito, né, que naturalmente a gente vai querer num primeiro momento ir para riscos mais pulverizados, né, em que a gente consegue, via pulverização, né, diminuir o risco e conseguir fazer uma gestão, né, e até a gente chegar num nível de aprimoramento para fundos que tenham aí uma característica de risco um pouco mais elevada, né. Então, acho que a gente é quase que natural nós caminharmos para esse ambiente, porque a gente já está com 70%, 80% da trajetória feita, né? Sistêmica, principalmente, daí 100%, né? Mas aí, enfim, acho que tem que respeitar a nossa capacidade como empresa, né? Que a gente chama de capacity na indústria, né? De conseguir também manter a qualidade dos produtos atualmente geridos e dos crescimentos para inserir um novo produto. Mas, assim, do ponto de vista de produtividade, nós já estamos prontos e nós achamos que, assim, mais uma vez, é o próximo grande salto que a empresa tende a dar e se inserir, tá? Para vocês terem uma ideia também que é legal, né? Um paralelo para vocês entenderem um pouco o que acontece com esse ambiente. Em 2022, mais ou menos, tá? O custo de capital, né, de uma... que tá isso, são dados do Sistema Financeiro Nacional. Do desconto, né, de antecipações de financiamento de capital de giro de cartões era mais ou menos CDI mais 14% ao ano. Tá? Em 1 ano e meio foi para CDI mais 3% ao ano. Ou seja, teve uma queda de 10% do custo de capital em 1 ano e meio. É muita coisa. É melhor nem falar em 10%, a gente pode falar em quantas vezes isso é. 4 vezes a menos custo de capital, é muita coisa, tá? Eu acho que o ambiente de Duplicata, ele não vai ter esse movimento tão grande. A Duplicata já tinha um custo de capital menor, ela já era um custo de capital mais ou menos em, se não me engano, era CDI mais 10. Isso porque antes, na verdade, esse 14 estava muito relacionado ao monopólio do desconto. Exato. Você tinha né? pouca então oferta, era poder de né? monopólio, Agora você não conseguia acessar esse direito. Exato. E como você bem citou, Duplicata já é muito mais antigo. E Duplicata está num ambiente de atacado, menos no varejo. Então, você já tem as instituições financeiras em um nível de informacional histórico, isso é muito importante para análise de crédito, muito evoluídas. Então, o que é? Provavelmente a CD mais 10 cai um pouco muito mais pela garantia da unicidade do que pela própria mudança da característica de risco. Então, mas num ambiente tão grande, tão volumoso, se eu não me engano, o share de composição ali, sei lá, cartões, mais outros créditos deve dar 13% do estoque e o resto é duplicado. Então, ou seja, eu acho que sim, aí tem um ambiente assim, mas e essa queda, por mais que seja de CDI mais 10 para CDI mais 7, 6, que seja, do ponto de vista da contribuição que isso traz para a economia do país é gigantesco, tá? É gigantesco. Então, é assim que a gente está observando, né? A gente tende a sim caminhar com cautela, mas parece que é um caminho quase que óbvio para a gente seguir. O rio acaba correndo para o mar nesse caso, né? Então, acho que as regulamentações também vão se ajustando e vão dando mais clareza, segurança, talvez tenha um percalço aqui e ali, mas o mercado vai se ajustando. Eu tinha uma frase, quando eu fazia bastante fundo macro, trabalhava um pouco mais com análise econômica, né? Que a gente sempre fala, né? Que a velocidade do mercado e a velocidade da regulação e da política, elas são bem diferentes, né? Talvez não é a velocidade do mercado, é a ansiedade do mercado, para melhorar um pouco a frase, porque
Depois de... A gente começa a ficar um pouco mais velho, a gente começa talvez a gente critique muitas pessoas mais por insegurança e posicionamento do que... Daí Pelo depois você conteúdo, passa um né? tempo e você começa a falar, poxa, parece que eram críticas, assim, não razoáveis. Então, assim, cara, Banco Central é uma instituição que tem que tomar muita cautela em qualquer decisão, Com né? certeza. O impacto das decisões do Banco Central são muito sensíveis, né? Então, eu acho que essa velocidade de gestão, que eu não acho que é lenta, tá? Quando a gente olha tudo que aconteceu nos últimos Não, 10 anos, concordo assim, é A contigo. gente tem incrível, falado muito aqui, né, de vertiginosa. como o Banco Central ele é Exato. E ágil. assim, a gente tem que ser razoável de que assim como nós, a gente erra e tem que e repensar alguns detalhes e tudo mais na nossa companhia, né? Então, a companhia não é uma empresa que vai gerando crescimentos lineares, né? A gente tem Não. ali as nossas perdas também, que Quem senão seria dera, né? fácil, né? Então, assim como o Banco Central, então esse recuo do Banco Central em alguns expedientes, na verdade, são questões naturais de adaptação, né? Então, é meio que você tem uma tendência linear que ela vai conjunturalmente oscilando entre altos e baixos, e eu acho que a parte boa é que o Banco Central, como autarquia, ele realmente, assim, ele tem conseguido ao longo do tempo, em todos os tipos de governos que nós passamos, a ter uma independência institucional, naturalmente, né, contribuindo pela orientação de cada um dos governos, que é natural, né? Ou seja, o Banco Central ele serve a população democrática e quem está ali no executivo representando, ele está representando uma vontade da maioria, né? E aí cada um pode ter a sua vontade específica, mas então assim, mas existem aí expedientes específicos, né, que a gente percebe, né, que o Banco Central ele tem conseguido ser linear nas transições de governo, e isso é um baita desafio, porque você depende do governo para que várias matérias ocorram, né, que é o que a gente percebe aí a partir do Banco Central do Ilan, que na verdade foi o Ilan o grande revolucionário. Eu faço questão de todas as conversas que eu falo sobre todas as transformações do mercado financeiro, eu não consigo não reforçar assim, o trabalho institucional que o Ilan trouxe para o Brasil, Uma visão que diferente. está sendo assim. É aquele negócio, o cara fez um plano de negócio e toda uma organização de pessoas técnicas dentro e tudo mais, e de conexões que chegou até aqui e de tão rápido todas essas transformações, desde o Pix, de pagamento, Bank as a Services e tudo mais, né? Então, assim, eu vejo que essa agenda aí, Bacen+, naturalmente é resposta de outras agendas que já vinham sendo geridas, mas o Ilan, para mim, foi talvez, quando eu olho assim, penso, caramba, cara, depois do Plano Real, eu acho que a transformação silenciosa microeconômica que o Ilan trouxe, quando ele esteve à frente do Banco Central, foi uma das coisas mais importantes que eu observei assim no mercado de capitais brasileiros. Assim, é um negócio impressionante. Boa visão, legal. Muito legal essa visão. A gente vai caminhando um pouco para o final e eu queria te pedir uma dica, ou talvez você possa responder com a sua própria experiência, né? A gente está falando de uma evolução grande, baseada em algo histórico. A gente acaba conversando com muito cliente ou com muita gente que está querendo entrar no mercado e está vendo meio que o hype de FDIC. O que você sugere, assim, ou como você faz para se atualizar e estar sempre sabendo onde pisar hoje? E o que você sugere para as pessoas que querem aprender e começar a entrar nesse mercado? Eu acho que é difícil a resposta, mas primeiro é estudar, né, cara? Acho que não tem ninguém que é mais inteligente do que o outro. É um jargão, mas é verdade, assim, sabe? Eu acho que é muito... Acho que o conhecimento é que nem juros compostos, sabe? Quem tiver mais tempo de estudo vai aprender mais. Então, se todo mundo é igual, parte do zero, quem estudou 30 horas vai saber mais do que o cara que estudou 10 horas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, estudar muito. O segundo ponto é não se atrever a ir para uma falácia que é das piores que eu ouço todos os dias. Ninguém faz assim, você tá errado. Eu ouço isso todos os dias, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes o que está acontecendo hoje não é necessariamente o correto. É o que dá para ser. Sim. Eu vejo isso muito no ambiente de consignados, né?
A lei é explícita em alguns detalhes, as pessoas fizeram outras formas, daí quando você fala, está num momento que vai ter que mudar para o que estava regulamentado. E juntando essas duas questões, leiam as leis, leiam as regulações. As regulações do Banco Central, da CVM, são muito bem redigidas. Então, agora, a mais recente aí que a gente viu aí de banquização, que é a Resolução Conjunta 16, cara, até gostoso ler, de tão bem escrito que tá. Pô, com um linguajar simples, porque todo mundo tem medo, né? Pô, porque você olha o Código Civil, é tenso, né? Pô, eu não sou advogado, tá? Mas assim, esse negócio é ser curioso. Interpretar, né? Exato, tá? E tem que ter paciência, por fim. Né? Eu falo pra todo mundo, pra mim a melhor denominação do que a gente está na geração Mercado Livre. Qual que é a geração Mercado Livre? Quando eu era moleque, meu pai falava, pô, a gente vai comprar um brinquedo. Você sabia, cara, que pra você ir no shopping ia demorar uns 7 dias, daí quando você fosse comprar, tal, não sei o quê. Tinha que ter o brinquedo na loja. E tinha que ter o brinquedo na loja, chegava lá, não tinha, você não ficava tão frustrado e tudo mais. Hoje tem o tal do Mercado Livre Full. Eu fazia um merchan pra todo mundo aqui, mas é verdade, assim, o Mercado Livre Full fez com que a gente não tivesse paciência mais pra nada. Eu vi meu filho com 6 anos, ele falou, pô, pai, quero tal negócio, eu vi um negócio ali na China, eu falei, pô, filho, vai demorar uns 5 dias. Não, pai, pô, tem que chegar daqui 5 horas. Eu falo, pô, calma lá, cara, não é assim. E quando a gente fala, então, assim... mas para estudo não tem jeito. Porque, na verdade, o estudo, ele naturalmente você tem, né, o andar nos ombros de gigantes e tudo mais, você consegue pegar experiências pré-estabelecidas, mas a gente está falando aqui de detalhes. E a gente está falando aqui que a gente está na linha tênue ali do conhecimento, a gente está ali no borderline do conhecimento. Então, assim, quando você está nesse ambiente, você tem que... determinadas questões, principalmente regulatórias, não são objetivas. Então, a experiência talvez te traz um entendimento amplo das questões. Então, é quase que inevitável, né, você ter que esperar o seu amadurecimento acontecer no tempo. Não você vai pode... ter o atalho. não tem muito, sabe? Eu acho que não tem muito atalho, não tem muito, assim, caminho fácil, tá? Então, eu acho que é isso, assim. Hoje, a parte boa é que o ambiente de informacional é muito amplo. A gente tem as inteligências artificiais que facilitam até acho que o começo do estudo é muito chato, né? Às vezes você não sabe nem por onde começar. As inteligências artificiais ajudam muito nesse tipo de coisa, de por onde eu começo? Me dá uma abrangência geral, né? Então, eu acho que é isso. E sempre questionar as suas verdades, sempre estar disposto a entender que você está ali dando o seu melhor. E você errou, mas eu acho que é um pouco disso. E é assim que eu acho que é a melhor forma de qualquer pessoa que fala, poxa, quero saber como FDIC, quero saber sobre qualquer mercado. Cara, senta, respira, estuda e tem um mínimo de paciência. É um pouco disso que eu acho que tem que ser a vida, assim, sabe? Que hoje não é, né? Hoje com a inteligência artificial, o Mercado Livre Full, a gente é imediatista, né? Quer resumir, mas muito legal. Obrigada aí pelo seu recado final, é muito importante. Quero agradecer sua presença, Luiz. Foi muito legal, muito didático também. Foi super didático. Bacana demais. Eu vou deixar com você aqui um presente que a gente gosta. Compartilhar com o nosso time ali da BDR também. Posso mostrar pro pessoal? Claro. Pode. Só ficar contente. A gente sempre... O pessoal é chique aqui, pessoal. Olha só. Aí sim, chegando no fim do ano. Exato. Muito bom, muito bom. E... um caderninho verde, branco. Poxa vida. Ainda bem que tem bastante palmeirense na equipe. O time da BDR fica feliz. Tem bastante gente na equipe. É só pra gente sair um pouco da nossa seriedade aqui. Seriedade. Queria também que você falasse um pouco como é que o público, né, acha a BDR, acha você. Perfeito. A gente anda bem abaixo do radar, tá, pessoal? Mas eu acho que assim, o site da BDR, é bdrasset.com.br, por lá, assim, é um site muito institucional, a gestora não tem aqueles sites cheios de informações e tudo mais. A gente tem uma página no LinkedIn, tem a minha página no LinkedIn também. E por lá, às vezes, a gente traz alguns insights, né, do que nós estamos vendo. A gente até criou um ambiente lá, que é de uma marca que a gente tem há algum tempo, chamada Alternative Invest, onde eu me preocupei em criar um repositório de artigos bem didáticos sobre a história dos arranjos de pagamento, porque eu percebi que era uma contribuição que a gente tinha que dar. Então, acho que são esses os caminhos aí para encontrar a BDR. E os nossos fundos, enfim, daqui a pouco a gente começa a aparecer também nas plataformas de investimentos, porque é natural. A gestora, normalmente, ela precisa de um tempo para que os prestadores de serviços
percebam a capacidade dessa gestora permanecer no tempo e aí sim ter a tranquilidade de ofertar seus produtos na que a gente chama de mar aberto. Né? Então a gente, graças a Deus, a gente está chegando nesse estágio aí depois de 5 anos de empresa. Legal, que bom, Luiz. Obrigado, parabéns de novo pela trajetória, pelo BDR, pelo conhecimento, pela didática que a Paty já comentou aqui. Eu agradecer também você que acompanhou nossa conversa aqui até agora. A gente fica por aqui em mais um Arbicast. Acompanhe os próximos aqui no canal do YouTube, no Instagram ou no nosso LinkedIn também. Obrigado e até a próxima.